Pela primeira vez em mais de 30 anos, o Congresso Nacional derrubou um decreto presidencial. A medida aconteceu nesta quarta-feira e anulou os decretos do presidente Lula que aumentavam o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta com 383 votos favoráveis e apenas 98 contrários. No Senado, a aprovação foi simbólica, sem contagem nominal, afinal de contas a derrota já estava imposta ao governo e ali os governistas preferiram até evitar um novo vexame no Senado. Com isso, as alíquotas do imposto voltam aos níveis praticados até 22 de maio, que é o que a gente vai ver agora aqui no nosso telão, como ficam as alíquotas do IOF. Muito bem. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Cartões de crédito e débito internacionais estavam em 3,5%, voltam para 3,38%, mudanças pequenas, assim como no cartão pré-pago internacional. O que a gente mais observa de mudança é no empréstimo externo de curto prazo, que com o decreto havia uma cobrança de 3,5% e agora voltou para zero de cobrança. Transferências sobre fundos no exterior, o governo havia previsto 3,5%, já havia editado no segundo decreto do IOF e voltou então para zero. Mudanças que afetam o governo em pelo menos 10 bilhões de reais na arrecadação. O primeiro decreto previa uma arrecadação de até 20 bilhões e meio, com o aumento da cobrança do IOF. Com as reações do Congresso e do mercado, o governo mudou esse decreto, prevendo uma arrecadação de até 10 bilhões e editou uma medida provisória, onde mexeu ali também na tarifação das fintechs, com uma expectativa de também arrecadar mais 10 bilhões. Não conseguiu, e agora sim eu chamo a Stephanie Costa, que está conectada aqui conosco, para trazer mais informações sobre essa derrota política que o governo teve no Congresso Nacional. Ontem a gente estava acompanhando aqui, né, Stephanie, a votação ao vivo lá no plenário da Câmara e tudo indicava que já viria uma derrota por aí. Boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Matheus. Boa tarde para o pessoal aí de casa. Realmente, Matheus, a decisão ela foi considerada uma das maiores derrotas do governo Lula no Legislativo. Isso já era previsto desde ontem, né, que a gente estava aí acompanhando as votações. O decreto derrubado, ele previa arrecadar mais de 20 bilhões em 2025 e fazia parte de um esforço para alcançar a meta fiscal do próximo ano, para evitar cortes em áreas mais sensíveis, como a saúde e a educação. O Congresso alegava que o aumento da carga tributária era injustificável e excessivo, além de ter sido decidido sem o diálogo com a Câmara, né? A votação foi articulada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, que anunciou as medidas de surpresa pelas redes sociais na noite anterior. Ele decidiu a votação na noite anterior, pegou todo mundo de surpresa, né? Inclusive alguns ministros aí. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirmou que o governo agora avalia 3 caminhos: recorrer ao Supremo Tribunal Federal, cortar os gastos em áreas essenciais ou buscar novas fontes de arrecadação. Já a Advocacia Geral da União informou que ainda não tomou nenhuma decisão e que vai analisar o caso tecnicamente. Nos bastidores, a crise é vista como um resultado do desgaste acumulado entre o Planalto e o Congresso, que a gente vem vendo aí em algumas pautas, né? Parlamentares acusam o governo de tentar jogar a culpa do aumento na conta de luz e de outras medidas impopulares sobre o Legislativo. Com a queda dos decretos do IOF, o governo agora volta a estaca zero no esforço de aumentar a arrecadação. E, enquanto isso, avalia os próximos passos. E aí a gente fica aí com um clima de tensão entre os poderes, né? Exato. E gerando aí um impacto direto nos bolsos dos brasileiros. O que a gente viu foi digno de se lembrar a gestão, o mandato de Eduardo Cunha à frente da Câmara dos Deputados. Até porque, inicialmente, o presidente Hugo Motta tinha dado um prazo para o governo apresentar outras medidas que pudessem substituir essas mudanças no IOF, e esse prazo se encerraria amanhã, sexta-feira. Então, Hugo Motta mexeu as peças do tabuleiro, disse que sofreu certas pressões também
para pautar essa votação e pegou o governo de calças curtas. Dessa forma, vendo principalmente quantos partidos que hoje se dizem participar da base do governo, mas que entregaram votos para a derrubada do IOF, do aumento do IOF, a gente vê uma derrota que talvez seja a maior já enfrentada pelo governo Lula desde o início da sua gestão, porque mostra que o controle da pauta política, das decisões políticas, da agenda política está de fato no Congresso Nacional. Perder essas rédeas pode custar muito caro ao governo, que agora deve se movimentar, deve se articular para conseguir repor essa arrecadação ou contingenciar parte do orçamento. Afinal de contas, já há uma previsão de déficit nas contas públicas de 70 bilhões de reais. Só que, em meio a tudo isso, o que a gente observa é um Congresso Nacional que parece estar em outro país, que não entende a necessidade de rever e de se reposicionar frente aos seus próprios gastos. Até porque parte da birra dos parlamentares é por conta da não liberação das emendas. E esse mesmo Congresso Nacional também aprovou ontem o projeto de lei que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531 cadeiras na Câmara dos Deputados. Essa proposta agora vai para a sanção do presidente Lula e é uma resposta a uma determinação do Supremo Tribunal Federal que exigiu a readequação do número de parlamentares com base nos dados do censo de 2022. Para evitar que estados como Rio de Janeiro, Bahia e Paraíba perdessem representantes, o Congresso decidiu criar novas cadeiras em vez de redistribuir as atuais. Uma votação que foi rápida, o Senado aprovou o texto com mudanças no fim da tarde e horas depois a Câmara confirmou a nova versão. Conta pra gente, Stephanie, quais estados ganham então cadeiras? Como é que fica essa nova composição da Câmara agora com 531 deputados? Bom, Matheus, agora com a mudança, Pará e Santa Catarina ganharam mais 4 cadeiras cada um. O Amazonas, o Mato Grosso, o Rio Grande do Norte ficaram com 2 cadeiras a mais cada um. Goiás, Ceará, Pará e Minas Gerais com 1 cadeira a mais cada. Após a pressão popular e as críticas no Senado, o texto foi aprovado com uma cláusula que proíbe o aumento de gastos. Mesmo assim, alguns especialistas estimam que o impacto poderia chegar a 65 milhões por ano. A medida ela passou com ampla maioria, mas sob forte rejeição popular. Segundo uma pesquisa da Datafolha, 76% dos brasileiros são contra o aumento de número dos deputados. E assim, será que o Congresso está ligando para isso? Será que o Congresso está se importando para o que pensam os brasileiros? Porque se tivesse, iniciativas como essa poderiam muito bem ser definidas por meio do voto popular. Nós estamos numa democracia, inclusive, que se vangloria, com mérito para isso, inclusive, do seu sistema de votação, do seu sistema eleitoral, da agilidade que nós encontramos com as urnas eletrônicas. Por que não recorrer a soluções também tecnológicas e também eficientes para consultar a nossa gente sobre medidas que também impactam nos gastos públicos, que também dizem respeito sobre o nosso cotidiano? Será mesmo que nós precisamos de mais deputados? Ou será que nós precisamos melhorar o nível e os interesses dos nossos deputados, daqueles que ocupam essas vagas no Congresso Nacional? Será que nós devemos ter pessoas que tenham uma consciência coletiva maior do que a atual, onde muitas vezes o que nós observamos são projetos pessoais de poder?